Tá me ouvindo? Bora. Fala. Programa Rockon, começando, programa Rockon número 21. Agradecer aqui mais uma vez a presença dos meus amigos DJ Cris Campos, Marco Nel e a todos aí que acompanham o programa Rockon. Agradecendo a todos e pedindo, né, para quem está gostando do programa, faça inscrição no canal do YouTube, assine o sininho para saber as notificações, as novidades. E também, né, tem o nosso endereço aí no Instagram, @programa_rock_on. Hoje nós vamos falar sobre guitarristas. Então vai ser 9 discos sobre guitarristas. Cada um, né, vai escolher o guitarrista que gosta, ou que acha ele bom, sei lá, de qualquer forma, um guitarrista aí que marque, né? 9 guitarristas, com certeza é pouco. Eu acho que nós vamos mais para frente aí, abrir aí para o número 2, 3, 4, 5, vai ser que nem a série do Sexta-feira 13 aí, vai ter bastante programa de guitarrista, com certeza, porque é complicado escolher aí guitarristas, tem milhares de guitarristas aí, e é muito difícil escolher os 9, os 3, né? 3 de cada um já é difícil, então acho que vai ser legal também dar continuidade ao programa. O Jorge já começou, está aí no programa, agradecer também a presença dele, já estou na área, sempre enriquecendo aí nosso programa. E vou fazer a minha primeira indicação de hoje. Indicação, na verdade, vai ser indicação em forma de homenagem, né? Faleceu aos 74 anos o músico inglês John Lawton. John Lawton é o cara que cantou nesse álbum aqui do Luther King, em 1970. Esse álbum aqui, petardo. Quem não escutou, quem não conhece John Lawton, recomendo esse álbum, porque é simplesmente fantástico. Não só o vocal do John Lawton, mas o instrumental da banda é pesado, teclado Hammond, na linha de Purple. O trabalho de guitarra da banda é simplesmente fantástico, tanto solos como os riffs. Esse aqui eu indico, e é uma homenagem aí que a gente faz para o John Lawton, que também teve, né, a carreira marcada por 3 álbuns na banda Uriah Heep. No David Bowie saiu da banda, foi lançado 3 álbuns com ele, o Firefly, 77, Innocent Victim, 77, e o último, Fallen Angel, 70. Cara, uma perda aí pro rock, e minha homenagem aí ao John Lawton, um excelente vocalista. E aí agora, DJ... Boa noite, Marco. Boa noite, Demian. Boa noite, o Jorge, que já chegou aí. Boa noite a todos. Já tem gente aí. Mais uma edição do programa Rockon, que nem o Demian falou. Vamos falar sobre guitarristas, só que a ideia hoje foi, a gente tentou fazer diferente. A gente vai falar do guitarrista escolhido e um disco que a gente acha que ele tocou bem, cara. Cada um tem seu critério de escolher um guitarrista aqui. Pode ser virtuoso, pode ser eu tenho meus critérios, o Marco tem o dele, o Demian tem. E na hora que a gente apresentar os discos aqui, a gente vai falar. Então, que nem o Demian falou, cara, um programa só é muito pouco para isso. Negócio de guitarrista, vocalista, baterista, aí vai 5 programas de pouco. Foi difícil arrumar 3, mas eu já pensei 3 assim, falei, vamos fazer. E a minha indicação, como eu esqueci de pegar o CD, agora teve uma indicação, eu falei, nossa, eu não acredito que eu esqueci, cara. Eu vou indicar o livro. Eu separei aqui, mas eu vou indicar um livro aqui, que já é velho. Indicar um remédio para Alzheimer. Pior, Marco. Tá osso, viu, cara? Pior, cara. O livro da história do Johnny Ramone. Quem não leu esse livro é um antiguinho já, cara. Esse livro aqui é muito louco, cara. Johnny Ramone, algumas coisas aqui, acho que acredito que o Marco deve ter, o Demian também deve ter. Esse livro é muito louco, cara, mas... Livrão.
Livrão muito louco, Johnny Ramone era foda, cara. Apesar de algumas coisas não concordar com ele, mas ele que pegou o Ramones e carregou nas costas mesmo, cara. E esse livro aqui é muito louco. Quem não leu ainda pode ler, que puta livrão, cara. Marco, é com você. Vamos lá, fala pessoal, boa noite. Quero agradecer aí ao pessoal que está sempre com a gente assistindo o programa Rockon. Vamos lá para a edição número 21. Agradecer também aos meus amigos aqui, Demian Vinícius e Cristiano Eugênio, com quem eu compartilho a apresentação do programa. Minha indicação hoje é um pouco diferente. Eu vou indicar um disco aqui do Terry Gibbs and his Exciting Big Band. O nome do disco é Explosion. Esse disco saiu aí na década de 50. E eu acho que tem o pessoal pode achar, é um disco de swing, é um disco de big band, não é necessariamente um disco de rock and roll. Mas essas bandas aí, especialmente nos anos 40 e 50, influenciaram muito o nascimento aí do rock. Por isso que o pessoal fala até do rock ser uma mistura aí de jazz com blues, né? O jazz, com certeza, é esse swing aí das big bands. Disco que vale muito a pena, não sei se vai ser tão fácil de achar. O título Explosion, do Terry Gibbs, um líder de big band aí, conhecido na época. Já trabalhou com muita gente boa. Passa a bola de novo para o Demian para começar o programa efetivamente. Vamos lá, então, falar, né, sobre os guitarristas. Primeiramente, também agradecer a participação, a Ariana, a Aline também está aqui no programa, grande fã do John Lawton e do Uriah Heep. Vamos lá. Bom, primeiramente, eu acho que, na minha opinião, se a gente for falar de guitarrista, tem dois, assim, que eu acho que é unanimidade. A gente coloca, né, nos anos 60, né, o Jimi Hendrix, no final dos anos 70, o Ed Van Halen. São dois guitarristas que mudaram, eu acho que, a história da guitarra. O meu guitarrista preferido é o Ritch Blackmore, como eu já falei, acho que em outros programas, é o que eu mais gosto, mas, tem muitos guitarristas que eu curto mesmo. E vou colocar aqui o primeiro, né, que eu escolhi, que é o Adrian Smith, guitarrista do Iron Maiden. O Adrian Smith aí faz parceria com o Dave Murray, entrou no álbum Killers, de 1981, e eu escolhi o álbum Somewhere in Time, de 1986. Eu acho, né, esse álbum do Iron Maiden simplesmente fantástico. É um álbum, assim, que ele tá à frente do seu tempo, meu. Na época, muitos não compreenderam, até pelo fato, né, de eles estarem usando a guitarra sintetizada, mas a gente ouve esse álbum hoje, esse álbum aí é turista mesmo. E eu acho que o Smith foi um grande cara aqui desse CD. É o meu guitarrista preferido do Iron, gosto muito do Dave Ray, mas eu acho ele tecnicamente melhor que o Dave Murray, o Adam Smith, e nesse álbum aqui, porra, ele simplesmente compôs 3 músicas, né? Praticamente uma música aí que eles tocaram quase todos os shows, aí é uma música que eu acho muito legal, ele leva ela do início ao fim. Tem a Sea of Madness, que também começa com baixo, matador, uma música ferrada, e Stranded in Strangeland, que também é a composição dele. Então, pelo fato, além dele ser um baita de um guitarrista, ele compõe também. Muitos novos aí, você vê a parceria com o Bruce Dickinson, né? E no começo era isso, né? Steve Harris, Bruce Dickinson, Andrew Smith. E depois ele foi, né, aumentando esse nível de composição. E nesse álbum eu acho que ele atingiu o patamar aí dele, de ter 3 músicas só dele no álbum. Então eu acho simplesmente fantástico o trabalho dele aqui nesse álbum. As guitarras do Iron Maiden aqui, soberba. E assim, ele é fogo, meu, porque quando ele saiu do Iron Maiden, a gente viu, né, a queda que o Iron Maiden teve, e não repousa a peça à altura, né, porque o Jenny Kiss também nunca me convenceu, até hoje não me convence. E outra coisa, e quando ele voltou a fazer o solo do Accident of Birth de 97, se eu não me engano, pô, meu, perfeito, meu. Aí ele volta pro Iron. É claro, né? Você fala, puta, ele voltou por o Iron, vai melhorar as coisas, mas aí eu acho que já é o Steve Harris ali que
toma conta da banda. Eu acho que a música que o Iron faz hoje não agrada tanto assim, né? Por ser músicas mais longas, progressivas. Eu não curto tanto essa fase do Iron. Mas o Adam Smith, para mim, é um guitarrista essencial. Aí com o Dave Moore, que é umas dobradinhas aí clássicas do heavy metal. DJ, qual o seu comentário aí sobre o Smith? Gosta, não gosta? Você falou praticamente tudo que eu penso, cara. Summertime é um puta disco maravilhoso, independente de ser guitarra sintetizada. Cara, o disco, eu acho o Summertime perfeito. E falando um comentário rápido sobre o Adrian Smith, realmente, cara, o Adrian Smith, o Iron Maiden para mim é perfeito até o Seventh Son, cara. Até o Seventh Son, eu e o Marco, que a gente se conhece um pouco mais tempo, a gente sempre falou isso, cara. O Adrian Smith fez falta. Os primeiros 10 anos do Iron Maiden foi foda. Quando ele saiu No Prayer, eu já ouvi, falei, puta, legal, mas não sei, cara. No Prayer ainda tem músicas boas, assim, que você pega. Daí pra frente, cara, é realmente como você falou, cara. Eu já não curto muito. Esse disco mais recente ainda, depois da volta, o Brave New World lá. O Brave New World eu tenho, porque eu comprei por causa da volta dele, quis ouvir o Bruce Dickinson, né, mano? A gente comprou. Mas depois disso, cara, eu não comprei mais não, cara. Eu não tenho mais aqueles discos todos pra frente. Mas falando do Adrian Smith, um puta de um guitarrista, quando ele saiu, a primeira saída dele lá, do Iron Maiden, fez muita falta, cara. E o Summertime é o disco perfeito do Iron Maiden, cara. Nossa, ali é perfeito. Não tem, desde tudo. Desde capa, desde música, desde timbre, de tudo. Cara, é perfeito, cara. Marco, o que você acha do Adrian Smith do Summertime? O Adrian Smith, na verdade, qualquer disco entre o Killers, que foi o primeiro dele, e o Seventh Son, que fosse escolhido, seria mais que adequado, né? E o Summertime realmente foi um disco que na época em que saiu houve uma certa estranheza. Eu gostei também, eu gostei de imediato. Eu lembro que quando eu ouvi o disco, eu já gostei de cara, não me importei com essa questão de guitarras sintetizadas, e realmente o que o Demian apontou aí é um fato. Apesar de já ter, né, desde que ele entrou, e especialmente depois que o Bruce entrou na banda, eles formaram uma parceria de composição aí de bastante sucesso. E eu acho que talvez essa seja a principal característica do Adrian Smith na banda, ele ser ou pelo menos nessa primeira fase do Iron Maiden, é o quão excelente compositor ele é, né? Ele é um ótimo guitarrista, tem um estilo totalmente próprio também, um estilo altamente identificável, não se preocupa tanto em tocar de forma virtuosa, assim, de uma forma mais genérica, 10 mil notas por segundo, ou alguma coisa do gênero, mas os solos dele são de muito bom gosto, as notas colocadas assim, eu sempre considerei ele um guitarrista de muito bom gosto para fazer solo. E claro, nas bases, nas composições também é que o problema dele no Iron Maiden é ter o Steve Harris, né? Ter outro gênio ali compondo também, ou pelo menos tinha, né? Nessa primeira fase do Iron Maiden, é ter um outro outro compositor gênio ali. Mas ele também, como compositor, ele não fica atrás. O Adrian Smith, como compositor, excelente, como guitarrista, igualmente. A dupla, é claro que não dá para, como guitarrista, não dá para citar ele sem citar o Dave Murray, né? Os dois têm estilos complementares. O Dave Murray toca com mais, né, aqueles ligados que ele faz, com um estilo mais rápido, né, com mais notas nos solos, mas assim, os dois se completam muito bem. E, claro, não por acaso, são uma das duplas de guitarristas emblemáticas do metal. Excelente escolha, Adrian Smith, para começar o programa. Cris, é com você agora, né? Sou eu. Vou falar meu primeiro disco, falando sobre o guitarrista. É uma banda que eu sou também muito fã, que os caras do programa também são. E é um disco até que a gente já comentou na discografia, a gente já fez a discografia deles, mas eu até quis falar dele e desse disco, que o Demian e o Marco sabem, tem muita gente que gosta, os fãs gostam, mas eu já conheci muito fã dessa banda que olha meio torto para esse disco aqui, cara. Eu acho esse disco excelente, assim, excelente.
É um pouco diferente da pegada da banda como era? Lógico que é. Mas é um disco que eu acho, cara, excelente. Eu estou falando do Come Taste the Band e eu vou falar do Tommy Bolin. Cara, puta de um guitarrista. Foi uma pena ele ter gravado... para começar a falar do Tommy Bolin, eu já falo só uma coisa, né, cara? O cara substituiu o Rich Blackmore, já não é bolinho, né, cara? Substituiu o Rich Blackmore. E falando sobre o Tommy Bolin, cara, eu acho esse disco muito bom. Sempre, desde a primeira vez que eu vi esse disco na minha vida, eu achei muito louco, porque eu também sou muito fã de groove, assim, né, de soul music. Eu sempre gostei. Então, esse disco aqui, para mim, é um prato cheio, cara. Maravilhoso. A formação aqui é foda. O Glenn Hughes cantando pra caralho. O Tommy Bolin fez puta de um trampo aqui muito louco. Quem não conhece o Tommy Bolin, antes do Deep Purple, ele tocou no James Gang, as bandas mais conhecidas dele, o Mox, tocou no Mox, fez umas participações no Mox, tocou no... Ele acho que tem 2 discos solo. Acho que tem 2 discos solo, né, Demian? Você que... Eu acho que tem 2 discos solo só. É 2, né? Eu acho que sim. Eu acho que são 2. 2 discos. Depois saiu umas coletâneas dele. Eu sei que ele tem 2 discos. E aí ele participou. A última banda dele foi o Deep Purple. Depois ele saiu do Deep Purple. O Deep Purple acabou. Ele gravou os discos solo dele. E ele morreu com 25 anos de idade, de overdose, né? Ele tinha acabado de abrir o show do Jeff Beck. Ele abriu o show do Jeff Beck, foi pro hotel lá e tomou muita Coca-Cola e pacotou. Com 25 anos de idade, cara. Mas eu quis citar o Tommy Bolin, porque, como eu falei, tem muito... O Demian, que é puta fã de Deep Purple aí, sabe que tem muito cara que olha meio torto pra esse disco, cara. Eu não acredito, cara, que eu já conversei com fã de Deep Purple e falar, puta, como tem esse The Band, eu acho legal, mas é muito funk, cara, é muito funk. Realmente, é bem groove, mas não é completamente 100% groove. Pô, tem uma parte de som pesado aqui, cara. Aqui, Coming Home já abre o play, puta pesada, Need Love pesada, groove mesmo aqui, é Getting Tiger, e o Keep on Moving é bem groove. A balada que eu acho foda, This Time Around, o Glenn Hughes canta, muito louco. Cara, é que nem eu citei. Eu fui citar o Comitê de Band por causa do Tommy Bolin. É um grande guitarrista. E uma coisa que eu falei, já falei aqui, vou citar de novo. Só por ele ter substituído, ele teve a mãe de substituir o Rich Blackmore, cara. E ele não se... Até eu já li até em algumas entrevistas, cara, o Rich Blackmore sempre foi um puta arrogante, né, cara? E eu já vi em várias entrevistas o Rich Blackmore falando muito bem desse disco, cara. Falou que o Tommy Bolin é um puta do guitarrista. E só um fato que aconteceu, para terminar o que eu falei do Tommy Bolin, quando o Deep Purple veio no Brasil em 91, teve a tarde de autógrafo do Deep Purple, né, cara? Lá na Woodstock. Aí não sei o que acontece, tem cara que eu vou te falar. O Deep Purple com 300 discos, o único disco que o Rich Blackmore não tocou até então foi a turnê do Slaves and Master. O último disco que o Rich Blackmore não tocou foi o Comitê The Band. O nosso amigo, apareceu um rapaz na fila para pegar autógrafo, ele leva o Comitê The Band pro Rich Blackmore assinar, cara. É inacreditável um negócio desse, né, cara? Eu lembro que foi o Renato que falou para mim que o Rich Blackmore catou o disco assim, fingiu que ia jogar o disco assim, tá ligado? Esse fato é inesquecível, cara. Mas, enfim, foi só um comentário aqui do Comitê The Band, e eu citei o Tommy Bolin por tudo isso, cara. Guitarra, fez um puta... No Deep Purple, Comitê The Band, eu acho um disco maravilhoso, cara. Maravilhoso. Pena ter morrido novo pra caramba, 25 anos só, cara. Marco, é você, Demian? Sou eu. Marco, o que você acha desse disco aqui, cara? Pô, um puta num descasso, né? Também. Até me surpreendeu a primeira vez que eu ouvi. Até me surpreendeu a pegada dele muito mais funk, né, do que os discos anteriores do Deep Purple, que tinham, claro, aquela pegada mais rock and roll. Hoje, com o benefício do tempo, já no Stormbringer a gente já começa a ver um pouco aí dessa tendência, graças ao Glenn Hughes. Saída do Rich Blackmore, entrada do Tommy Bolin, né, isso virou de vez. Mas por que disso daí também? Porque aí já tinha 2, o Tommy Bolin,
antes de entrar para o James Gang, ele começou a tocar influenciado aí por guitarristas de rock e se influenciou muito, ainda novo, com 21, 22 anos de idade, pela cena de jazz fusion, que era a fusão do jazz ali com o rock and roll. E começou a participar de alguns projetos. E devido até à habilidade dele, ele chegou a tocar, antes de entrar no James Gang, num disco do Billy Cobham, um baterista famoso aí de jazz fusion. Então, um moleque com 23 anos de idade, o Billy Cobham já era o Billy Cobham na época, né? Chamar o cara, você vê aí a capacidade dele. Então, não era... Para quem conhecia já o Tommy Bolin, já dos trabalhos anteriores, não ficou tão surpreso assim. A gente, claro, né, aqui no Brasil, ainda mais a gente que ouviu depois, mas eu imagino que mesmo na época, né, a informação não chegava aqui, deve ter sido uma surpresa realmente muito grande. Eu gosto muito do Come Taste the Band. O Tommy Bolin é um dos grandes motivos pelos quais o disco é do jeito que é. Toca muito. Então foi uma pena que, assim, nessa época ele já estava muito engatado, né, no uso de droga e no uso de heroína. E ao vivo você via que as performances dele não eram tão boas, mas não por falta de capacidade. Realmente é pelo efeito efeito de droga que ele estava usando na época. Tem até um disco dessa turnê, tem um disco ao vivo, Last Concert in Japan, Nossa. que saiu oficialmente e que, pô, dá dó, por exemplo, o John Lord tendo que começar a burn no teclado porque o Tommy Bolin não estava aguentando tocar. Solo da Highway Star também, totalmente matado, mas aí depois, é claro, né, na época, imagino que deva ter gente que falou que ele não estava à altura do Ritchie Blackmore, né? Depois a gente veio a saber, né, claro, né, até com o falecimento dele cedo, que não era bem isso, né, o problema era outro. Mas é um excelente guitarrista também, deixou o trabalho, vou ser honesto, o que eu mais conheço é mesmo o Deep Purple, né, do trabalho dele, mas eu acho que se ele tivesse gravado só o Come Taste the Band, já estaria garantido lugar na história do rock and roll, porque é um disco que eu considero pelo menos sensacional. Então sempre vai ser um guitarrista aí que eu vou admirar muito o trabalho dele. Excelente, Tommy Bolin. Demian, acho que você não deve gostar muito, né? Você não é fã de Deep Purple nem nada. Ah, se os cara reclamam, né, que nem o DJ falou do Cometer Band, puta, estranho, né, meu? Os caras reclamar de Slave Masters ainda até, puta, até a gente, pô, né, Slave Masters tem uma pegada comercial, bem diferente que o Purple fez na carreira inteira, agora o Cometer Band. Não dá para o cara falar que o álbum é ruim. Eu já vi, cara. Assim, mas, putz, eu acho o álbum muito bom. Os três com o cover Glenn Hughes são fantásticos, também nota 10. Esse tem essa pegada aí mais, né, piada do Glenn Hughes. E aí com o Tommy Bolin também, isso aí acho que ficou acentuado nesse álbum, mas é um baita de um álbum, ponta a ponta. Álbum assim clássico. Ele como guitarrista também, puta, baita guitarrista. Os caras do Purple, né, como o Marco falou, falavam mesmo que no estúdio arrebentava. Cara, bom pra caramba. Só que ao vivo o cara tava, né, drogado, suadaço. Aí tem essas complicações, né, meu? É uma pena, porque tanto ele, Tommy Bolin, como o Coco Soft do Free, foram dois baita guitarristas que morreram cedo pra caramba por causa das drogas, né, meu? Caras assim que acho que ia lançar muita coisa boa ainda, né, meu? É uma pena mesmo, mas eu acho esse álbum do Purple essencial. Algo assim que é perfeito também. São os três, a trinca aí, né? Burn, The Band, perfeito. Esse álbum aí, homenageando aí o Billy Bolin, que era um excelente, uma perda aí, né? Tão cedo e da maneira como foi, né? Mas, nota 10 aí. Marco, você vai escolher seu guitarrista agora. Vamos lá, eu vou falar do meu primeiro guitarrista. O primeiro guitarrista é uma escolha aí que tem muito de lado pessoal. É uma banda que eu sou muito fã, provavelmente a banda de metal que eu mais gosto. No geral, uma das duas ou três bandas favoritas.
Tô falando de Denis D'Amour, conhecido também como Pig. Para falar do Denis D'Amour, vou falar do álbum Nothing Face, lançado pelo Voivode em 1989, que eu tenho algumas versões aqui. O DJ tá até mesmo. Assim. O Pig, eu sempre achei, e eu não tô sozinho nisso, já vi até o Chuck Schuldiner do Def falando a mesma coisa. É um guitarrista altamente subestimado quando se trata ainda da história do metal, né? E até da história das influências. Numa época em que o thrash metal dominava, o Voivode começou como uma banda de thrash metal, e que você tinha muito aquele power chord, né? O tipo riff padrão do Metallica ou do Slayer. O Pig surge a partir do segundo, do terceiro disco do Voivode, com aqueles acordes mais dissonantes, aquela coisa que não era muito esperada numa banda de metal. Isso muito por influências que ele tinha de King Crimson, de Van der Graaf Generator, de bandas Gong, bandas de rock progressivo, que ele aplicava, na minha opinião, de forma magistral dentro do metal. E o Voivode foi uma banda que foi evoluindo. Começou com uma banda no War and Pain, uma banda metal sujo, né? Até com muita influência aí de Venom, além de Charge. Claro, vai ser sempre, né? Thrash metal sempre vai ter aquela mistura de Venom, de Charge. E começou a evoluir de tal forma que nesse disco aqui no Nothing Face, o Voivode era uma outra banda. O que mantinha a característica deles era exatamente o estilo de tocar do Pig. Aqueles acordes dissonantes, aquelas notas mais agudas, né, na guitarra, assim, né? Não era tanto aquele rifão grave, assim. Você tinha um ou outro, mas especialmente nesse disco, eram umas notas mais agudas, e a criatividade da relação da guitarra com o baixo também, assim. Então você tem muitas músicas ali em que o riff era, na verdade, a guitarra falando uma coisa e o baixo dando uma resposta. E isso tudo é a influência dele, até porque ele ensinou o baixista do Voivode, o Black, a tocar. Então os dois tinham muito isso daí, esse intercâmbio aí, né, nas músicas. Esse disco, é claro, não dá para falar de Nothing Face sem citar a cover de Astronomy Domine, do Pink Floyd, que é do primeiro disco, a música de abertura do primeiro disco. E fora isso, tem várias outras músicas que poderia destacar, mas acho que eu prefiro recomendar o disco como um todo, para quem não conhece, não está muito familiarizado com a banda. Pode ser uma audição muito prazerosa aí. Pig talvez não fosse, como solista, talvez não fosse o mais virtuoso, tinha uma técnica muito boa, mas talvez não soasse como mais virtuoso, se comparado já na época com Ed Van Halen, com Yngwie Malmsteen, mas tinha um estilo todo peculiar de tocar, e eu acho que merecia mais reconhecimento do que o que efetivamente teve. Demian, qual foi a sua impressão aí sobre o Nothing Face? Bom, Marco, já falei que você, né, teve álbuns aí do Voivode que eu não curti, principalmente uma fase mais para frente aí da carreira, que até acho que foi o Chris que colocou no programa, aí eu não lembro o nome. Foi o Negatron. Negatron, não curti. Aí teve mais teve mais um outro aí que eu eu comprei, tava baratinho, mas eu também não curti, mas é recente. E aí eu conheço mais a fase inicial dele, né? Esse álbum eu não conhecia, Marco. Esse álbum eu peguei para conhecer agora. Mas ele tem uma levada mais progressiva, não tem esse álbum? Tem, totalmente. Então, o vocalista é o mesmo É o mesmo. É o mesmo vocalista? Eu achei diferente pra caramba esse som. Eu achei o álbum bem diferente mesmo. Até eu vi assim e falei, puta, isso. Não é o mesmo vocalista do Negatron lá, não é? Não é o do Negatron, é depois, é o outro, Mas ele tá cantando de uma forma também diferente, eu acho, nesse álbum. Ele tá cantando bem mais limpo, né? Bem mais limpo, bem limpo. Puta, eu gostei do álbum. Vou ouvir mais vezes assim, porque eu não conhecia, mas eu gostei desse álbum. Primeira vez que eu ouço o Voivode, pelo menos esse som, eu acho que, não sei se é porque ele foi
lado mais progressivo, eu achei o som mais limpo, então eu curti mais. E o cover ficou legal pra caramba, meu. Ficou. O cover eu achei mais Esse pesado. cover ele tocou muito na MTV na época, o clipe, né? O clipe eles estão numa plataforma que vai girando assim, que tá os quatro assim. Esse clipe tocou muito na MTV, até aqui no Brasil, no Fúria Metal. Mas ele ficou mais pesado, mas não descaracterizou né, a música do Pink Floyd. Achei bem legal também. E pro guitarrista, teve esse álbum aí, o Megatron, eu já falei, da guitarra eu curti. Várias guitarras do Pig eu curti. Então, eu não sou tão fã da banda, não tem coisas que eu não gostei. Esse álbum aí é um álbum que até me impressionou. Eu falei, puta, gente, meu. Ver como que é a discografia da banda, né? Quando a gente vai falar de uma banda, tem bandas que mudam bastante, né, com o tempo. Então a gente tem que tomar cuidado para falar, às vezes, da banda. Tem coisa que você pode curtir ou não. O Motorhead eu não vou curtir, porque eu sei que é sempre a mesma linha. Mas como o Voivode, já eu acho que ele muda bastante. E esse álbum, como o Marco falou, né, ele não é virtuoso, mas o que ele manda ali é legal pra caramba dentro do álbum. Tem que ouvir mais, Marco. Vou te falar ainda mais pra frente aí. Né, esse álbum aí eu gostei. Esse álbum Beleza. 2 vezes aí, mas eu curti sim. DJ? Falando sobre o Pig, esse disco aí, o Nove Faces, eu acho bem louco. Muito louco esse disco aí. Na verdade, o Voivode, cara, é mais ou menos o que o Marco falou. O Pig e o Voivode, eles mereciam ter mais, como posso falar? Mais reconhecimento. Sim. Eles poderiam ter ganhado um pouco mais de grana, saca, cara? Porque de moral, desses negócios, ninguém vive, tá ligado? Todo mundo fica falando Voivode, mas os caras tão duros, cara. Os caras devem trabalhar, como chama o batera, esqueci o nome dele, mano. Huawei. O Huawei trampa com o negócio, sempre fez as capas do Voivode, né, cara? Isso. Sempre trampou com negócio de computação, de arte. Os caras têm que trabalhar, nunca viveram, acho que viveram de banda nessa época aí. Acho que desde cedo, essa capa do Voivode já é feita em computador. Já é feito. É feito em computador. E o Voivode pecou, porque eles tinham a mãe de fazer uns negócios assim, além, né, cara? Que nem esse Nothing Face aí, cara. É completamente diferente do Warren Payne, do Ruar, é outra banda, cara. Mas eles tiveram a mãe. E esse disco aí é muito louco, cara. Já era pra gravadora grande, ele já tava, acho que é MCA gravadora. Porra, meu. Esse clipe do cover do Pink Floyd, esse clipe é muito louco. Esse disco aí é legal pra caramba. E eu separei 2 sons aqui, cara, que eu tava ouvindo CD hoje, cara, que eu falei assim, cara, esse som aqui o Marco vai falar muito melhor que eu, mas eu ouvi esse som hoje umas 3 vezes que eu voltava sem falar, puta, esse som, ele é muito assim, aquela sub-effect. Cara, puta Marco, merda. É muito Rush, cara. Muito Rush do Subdivision, cara. Eu falei, cara, parece se pôr no Subdivision, pôr o Gary Lee cantando, cara. Você fala assim, caralho, é muito Rush o som, cara. Eu voltei umas 3 vezes para ouvir hoje, cara. Esse som é muito louco. E é que nem eu falei, não vou ficar falando muito também, senão vai muito tempo. Aquela fase do Negraton, quando eles ficaram um trio, também eu acho bem legal. O Voivode teve a mãe de fazer. Eles entraram nessa coisa dos anos 90, do metal pesado. Mais pesadão, né? Eles tiveram, eu achei que ficou legal, cara. Mas eles não tiveram reconhecimento. Fica todo mundo falando Voivode, mas o Voivode mesmo nunca conseguiu ter o destaque que eles mereciam ter, saca, cara? Então, eu acho... Oi? Quando o Marco colocou aí o Voivode, eu falei, puta merda, mano. De novo eu tenho que escutar o Voivode. Mas esse disco é legal pra caralho. Cara. Não, mas isso aí me surpreendeu. Isso aí eu curti. Então, Demian e pessoal que tá assistindo... Aí, Demian, o depois disso aí também é legal pra caralho. Exatamente o que eu ia falar. Demian e pessoal que tá assistindo, então, se quiser se aprofundar mais, ó. Esse disco chama Angel Rat. Esse disco é legal pra caralho. É o disco na sequência. E essa mesma pegada, só que um pouco mais leve, talvez, até. Mais hard, né? Falam que é mais hard esse álbum, não é? Esse aí?
Ou não? Cara, ele é. Não dá pra você classificar muito o Voivode, porque eles são muito esquisitos, cara. Eles são esquisitos, cara. Não dá pra você Eles falar são que muito eles são. esquisitos. Mas quem esse gostou disco do tem. Nothing... Esse disco, com certeza, quem gosta do Nothing Face vai gostar disso aqui. Esse Isso é disco tem legal pra música que caramba. lembra até R.E.M., cara, pra você ter uma ideia. É. É. Esse Angel Rat é legal pra caralho também, Angel mano. Rat é muito legal também. E assim, eu só, desculpa cortar vocês aí, complementando, eu falo da influência do Pig, porque assim, foi a primeira banda de metal que eu ouvi assim, de forma mais eloquente, mais efetiva, a colocar riff dissonante no som. Depois disso, década de 90 em diante, hoje em dia é o padrão, né? Tanto nos solos, o Andrés mesmo, nos solos dele, a partir do que eu usei de totalmente E dissonante. aquela fase do Napalm dos anos 90, A Marco, fase do Napalm dos anos 90 tem muito de Voivode ali. eu lembro várias vezes o Shane falando que eles estavam ouvindo muito Sonic Youth e Voivode, o Pig, tocando. Porque você vê... O Shane nunca escondeu, ele sempre tocou, direto camisa de Voivode, tocando, ou em foto. E assim como ele, outras bandas, aí até acaba sendo aquela coisa, às vezes até de forma indireta, né? Porque influenciado por uma banda que foi influenciada por Voivode. Até hoje em dia eu vejo bandas como Enslaved, por exemplo, que é uma banda de black metal, que foi para um lado mais prog, e tem música que é Voivode puro. Então é assim, uma banda que influenciou muito, e que nem o Enslaved, por exemplo, é outro que sempre falou, né? Sempre assumiu, não, a gente gosta muito, a gente é muito influenciado por Voivode. Legal. Quem agora? Segundo álbum agora que eu vou indicar o guitarrista. Esse álbum aqui é um álbum que eu curto muito e o guitarrista fez um excelente trabalho nesse álbum. Vamos lá, vou falar do Sykes, do álbum Whitesnake, conhecido como álbum de 1987. John Sykes, para quem não sabe, teve começo aí na carreira ficando mais famoso aí a partir do Tigers of Pantang, que é uma banda, né, de heavy metal, né, na onda de heavy metal britânico. Ele lançou 3 álbuns com essa banda e depois ele entrou no Tin Lizzy e gravou o excelente Thunder and Lightning de 83. Aí que o Coverdale, né, despertou aí o interesse, e quando lançou o álbum Slide em 1984, ele acabou entrando na turnê. Ele não chegou a gravar esse álbum, mas acho que foi o Mel Gay na guitarra. Ele entrou na turnê, tanto é que ele veio aqui no Rock in Rio em 1985 e fez um excelente show, né, com Whitesnake. Até aí o DJ sabe isso aí, o DJ me contou isso aí, que ele foi conhecido aí no Rock in Rio como o roqueiro mais visto do Rock in Rio em 85. Como é que é? Foi o DJ, ele foi considerado o roqueiro mais bonito do Rock in Rio de 1985. Foi o DJ que me falou, viu, Cris? É onde eu marco. Foi o DJ que me falou. Olha aí, cara, mano. Tá querendo te usar pra fazer a propaganda dele. Foi a fofoca do dia. Deixa eu colocar a foto de novo pro Demian ficar feliz, então. Aí, Demian, pra você ficar feliz, cara. Não, a foto do John Sykes de novo aí. O DJ contou isso aí. Aí eu fui pesquisar, e é verdade mesmo, ele foi considerado. O DJ não foi fofoca, não. Ele foi considerado o cara mais bonito, aí o músico mais bonito do Rock in Rio, o de 1975. Demian aumenta, mas não inventa. Ele queria falar que o Coverdale é bonito, ele pôs a minha culpa, cara. Não, eu tô falando, o Coverdale não ganhou. O Coverdale deve ter ficado em terceiro, sei lá. O Coverdale não ganhou, não. Mas assim. Cris, o Coverdale ficou em terceiro para tristeza do Demian, viu? Ele acha o mais bonito por Scott. Então, vamos deixar a beleza de lado do cara, mas como guitarrista, o cara manda bem pra caramba, excelente guitarrista. E nesse álbum aqui de 87, o Whitesnake vinha naquela pegada, né? Mas que eu curto pra caramba, né? Mas era uma linha mais que eles faziam o Writing Blues, né? A linha Purple, com bastante teclado.
Mas vem aqui. Esse daqui, Cá, a partir do 1987, a banda, né, virou uma banda mais de hard rock. Claro, a gente sabe que isso aconteceu porque eles queriam ganhar mais dinheiro também. O Coverdale estava querendo ganhar dinheiro a mais, mas ganhar dinheiro fazendo música de qualidade não tem problema nenhum. Porque, meu, o álbum ele inicia com Still of the Night. Pô, meu, essa música aqui é simplesmente fantástica, né, meu? Peso total, aquela viajeira que tem, música comprida, aquela parte mais cadenciada. E aí, se você for pegar o álbum inteiro, é um show de riff e solo de guitarra. E muitos aí acabaram comprando esse álbum pensando, né, no Easy Slow e acabaram caindo do cavalo, né, porque é um álbum bem pesado. A Easy Slow aí é uma balada até legal, tudo, mas é perto do que você ouve aí no álbum. E tem duas versões aí que eu acho muito legal, foi a regravação da Here Go Again e a Cry in the Rain. Puta, essa versão da Cry in the Rain aí, pra mim, é matadora também. Então eu gosto muito do John Sykes, que depois, né, porque o cara tinha um ego também inflamável, né, meu? O cara tentou com o Coverdale. Marcos, você sabia que ele... O DJ, Marcos, você sabia que nesse álbum aqui, o Coverdale tava com problema nas cordas vocais. Ele sugeriu de fazer a linha vocal desse álbum. Ele sugeriu pro Coverdale não cantar e deixar ele terminar as linhas vocais desse álbum. Aí o Coverdale ficou puto da vida com ele, entendeu? Então, não foi nesse álbum que o Coverdale fez operação nas cordas vocais para ficar mais agudo? Então, ele teve problema. Eu não lembro se ele chegou a fazer a cirurgia, mas o John Sykes sugeriu de ele cantar nesse álbum. Então, quer dizer, ele era meio embaçado mesmo, ele era mala pra caramba, fala assim. E aí o Guerra de Egos aí acabou fazendo com que ele saísse da banda, e aí ele lançou uma banda que é bem legal também, que é a Blue Murder, né? Que é uma banda aí que ele lançou, acho que teve dois álbuns também, que é bem legal. E depois o John Sykes partiu para a carreira solo, onde lançou álbuns também bem legais. Jay, e você agora aí? Cara, exatamente, Demian. Que nem você falou, no Sly Team, ele só fez a turnê. Ele veio pro Rock in Rio e tudo e fez a turnê. Mas, cara, eu vou ser sincero pra você, cara. Por mais que eu gosto pra caramba do Sly Team. Ó o George, Maria. Olha lá o George falando de você lá, filha. Maria fofinha lá, o George. Dá um tchau pro George lá. Cara, eu vou ser sincero pra você. Por mais que o Sly Team seja uma formação foda, assim, cara. O Sly Team não, o Sleep of the Tongue, desculpa. Que é a formação que tá o Steve Vai, o Adrian Vandenberg, o Tommy Aldridge, cara. Mas eu vou falar pra você, cara. Eu gosto muito mais do John Sykes, cara. No 1987 e na turnê do Sly Team, cara. O Steve Vai, o Adrian Vandenberg, os caras são embaçados. Mas, cara, eu acho que o 1987, com aquela formação ali, o John Sykes, o Ansley Dunbar na bateria, o baixista, não lembro, o baixista é o... Neil Murray, né? É o Neil Murray que gravou, né? O Neil Murray, aquela formação ali do 87, cara, e que nem você falou, a regravação do Here Go Again ficou legal pra caramba. Eu acho o John Sykes um puta guitarrista. E eu lembro do John Sykes, a primeira vez que eu vi foi no clipe de Love Ain't No Stranger, cara. Que no clipe ele já tá, né, cara? Então, ele chegou, ele não gravou o álbum, mas acho que clipe, alguma coisa ele fez ali. Ele fez, os caras, o Mel Galley lá, e o como chamou do guitar lá? Mel Galley, eu esqueci o... Bernie Martin. Eles gravaram só o disco e saíram fora, né, cara? Ficou só com um guitarrista, com ele. Ficou só com o John Sykes, que tá no clipe e tudo, né, cara? Mas eu acho que eu gosto mais dessa fase aí. Eu prefiro, apesar de eu gostar do Sleep of the Tongue, eu gosto muito dessa fase do 87 aí, cara, com o John Sykes. Eu acho o John Sykes toca pra caramba, eu acho legal, cara. Puta de um guitarrista. Foi uma puta escolha isso aí, Demian. O John Sykes com o 87. Eu gosto pra caramba desse disco aí, cara. Eu acho bem legal. Marco, é uma pena, né, o DJ? Oi. É uma pena que na turnê desse álbum ele tretou com o Coverdale e acabou saindo, né? Então, cara. Imagina se fosse o Steve Vai e o John Sykes, cara. No Sleep of the Tongue.
Ia dar bosta. John Sykes é um excelente guitarrista, não tem nem o que falar muito. Só uma pequena observação. Para quem tiver a edição Deluxe do Slider In, na verdade, o Slider In foi lançado, tem duas versões diferentes, uma lançada na Europa, na Inglaterra, e outra nos Estados Unidos. A versão para os Estados Unidos, eles diminuíram um pouco o volume do teclado e tem alguns solos diferentes que o John Sykes gravou. Então existe sim uma gravação do Slider In com participação do John Sykes. Eles pegaram toda a base gravada pelo Mick Moody, pelo Bernie Martin, só que aí alguns solos eles trocaram, né? E colocaram solos. Você tem essa versão, então? Eu tenho duas versões. Eu tenho o Slider In, o 37 e o Sleep of the Tongue. Eu tenho os três. Então, cara. A versão do Slider In tem o mesmo disco duas vezes. Uma versão é inglesa e outra americana. Pior mesmo. A americana tem alguns solos do John Sykes. É o mesmo CD, a versão oficial saiu, e depois tem a versão que você está falando aí do John Sykes, no mesmo CD. Isso, no mesmo CD. E é assim, nesse disco é uma pena até ele não ter continuado, né? Ficou até estranho, porque ele gravou o 1987, que realmente é uma mudança grande aqui no som do Whitesnake. Para os meus amigos, nunca foi segredo que eu sou muito mais fã da fase mais voltada para o blues rock do Whitesnake, até o Slider In. E, assim, tanto essa fase antiga é boa que tem duas músicas do Saints and Sinners aqui, que são as que o Demian citou. Here I Go Again e Cry in the Rain. Né? Que são novas versões de músicas já lançadas no Saints and Sinners. Nos dois casos, eu vou ser honesto, eu prefiro as versões originais. Eu acho mais legais, mas eu entendo também o lado do David Coverdale, né? Cansado, talvez, de ter uma banda aí com um sucesso moderado, sendo que já era, na época, um artista com um nome muito grande pela passagem dele no Purple, e conseguiu, né? Atingiu o objetivo dele, como o Demian falou. Esse disco tá longe de ser um disco ruim, muito pelo contrário. É um disco que tem hora que beira o hard and heavy, né? Não fica apenas como um disco de hard rock. O Coverdale, ele teve esse problema aí na garganta, ele parece que chegou a operar, né? Antes, e ele sempre falou que depois da cirurgia ele passou a ter um alcance vocal maior, né? Que foi até engraçado, porque realmente aí na turnê desse disco, no Sleep of the Tongue, até na gravação que ele fez depois também com o Jimmy Page, ele tá com um alcance vocal muito maior, uns agudos que ele não dava antes. Você pega a Still of the Night, né, Marco? Still of the Night, exatamente. E o John Sykes, o trabalho de guitarra do John Sykes nesse disco é estelar, né? Um disco pesado. John Sykes vem de uma escola de heavy metal, né? Tigers of Pantang, uma das grandes bandas aí da nova onda do metal britânico. E ele, com certeza, ele colocou isso no Whitesnake quando ele teve essa oportunidade de participar das composições, participar das gravações também. Um timbre de guitarra muito mais pesado do que os fãs do Whitesnake talvez estivessem acostumados. Excelente guitarrista, também considero ele um ótimo guitarrista, e realmente é um ícone aí da história do rock e do hard rock. Excelente escolha, Demian. Cris. Vamos para o próximo disco, então. Cara, escolhi esse disco aqui porque além de metal, hardcore, todas as coisas, eu também gosto muito, que nem eu falei, que já gosto muito de soul e de blues, cara. Gosto muito de blues, gosto muito de soul music, tem bastante CD aqui de ambos os estilos. E eu escolhi falar desse álbum, que é eu não sou não sou o André Cristóvão do conhecimento do blues, né, cara? Mas esse é um dos discos que eu conheço de blues que eu gosto mais, cara. Tem mais alguns, assim, mas esse aqui eu resolvi citar, porque realmente ele junta tudo, tá ligado? Ele junta esse disco legal, o guitarrista é legal, o cara que produziu é outro bluseiro que eu também gosto.
Então eu estou falando do Muddy Waters, o disco Hard Again. Esse disco aí, cara, e hoje eu tive uma tristeza tão grande que eu fui procurar o CD na minha coleção. Eu acho que o CD está fora de ordem, cara, porque eu não achei o CD na minha coleção. Então eu vou amanhã, desesperadamente, eu vou procurar tudo, cara. Eu falei assim, cadê o meu CD? Fui procurar na letra M lá e não achei o CD, cara. Ele deve estar... Puta, cara, eu falei assim, não acredito, cadê o... Ele vai ficar um mês procurando aí, ele tem uns 3 milhões de CDs aí, ele vai ficar... Mas deve ser, Demian, eu lembro uma vez que eu pedi, você não me devolveu, cara. Ô, Demian, eu até ia falar que ele ia ficar com a dívida pro próximo programa, mas realmente, você tem razão, cara, acho que vai demorar pelo menos um mês para achar aí no meio do closet do metal que ele tem aí, cheio de CD. Cara. Mas eu vou procurar, cara. Puta, eu fiquei puto da vida. Mas, enfim, falando desse disco, eu sou um puta fã, gosto muito de blues, gosto muito mesmo, sim. Mas esse deve ter alguns álbuns, assim, que são discos, assim, que eu acho perfeito. Primeiro, esse disco foi lançado em 77. Primeiro, porque eu acho a voz do Muddy Waters foda. A gravação desse disco, assim, eu acho muito, muito foda, assim, cara. Ele foi gravado em 3 dias. O Hard Again foi gravado em 3 dias. O que é mais louco ainda, que esse disco, eu gosto mais dele ainda, porque a produção foi feita pelo Johnny Winter. O Johnny Winter que produziu esse disco. Inclusive, acho que na primeiro som do Manish Boy, quando começa o som, o Johnny Winter fica dando uns gritos lá. O Johnny Winter te dá uns gritos no disco inteiro, fica dando aqueles gritos dele lá. Realmente, cara, eu acho esse disco do Muddy Waters muito, muito foda. A gravação, os timbres dos instrumentos, a gaita, cara. Quem toca a guitarra nesse disco aqui é o James Scott. O James Scott já tocou com a Janis Joplin, tocou com o Freddie King, tocou com uma parte de gente, cara. Johnny Winter, tocou com o Johnny Winter também. Meu, o timbre de gaita desse disco aí, cara, eu acho foda, tá meio distorcido, assim, ó. Puta, esse disco é perfeito, cara, pra mim. Eu acho é um disco de blues, assim, perfeito, cara. Então, quem não conhece, ouve esse disco aí, independente de se você gosta de metal, mas ouve esse disco, porque é um puta disco foda de blues, cara. O Muddy Waters Hard Again. E outra coisa, o Marco vai lembrar, não sei se o Demian vai levar, final dos anos 80, tipo, acho que em 88, você não lembra direito o ano, cara. A 89 tinha um programa de blues, cara, que passava no domingo de manhã. Você lembra disso, Marco? Lembro. E a música, esse disco inteiro é maravilhoso, cara, mas tem uma música que eu acho que eu conheci esse disco aqui quando tava tocando essa música, cara. Eu lembro que eu cheguei na casa de um cara que eu tocava na época, assim, eu entrei no quarto dele, tava tocando esse disco, eu falei, caralho, o que é isso, cara? Ele falou, Muddy Waters, cara. E esse som é Deep Down in Florida. E esse programa de 89, a vinheta do programa é com esse som do Muddy Waters, Deep Down in Florida. Esse som é muito louco, cara. Aliás, esse disco inteiro é perfeito, mas eu destaco esse som aqui, Deep Down in Florida. Quem não conhece, então ouve, cara. E, infelizmente, o Muddy Waters morreu em 83, com 70 anos. Eu não lembro do que ele morreu, cara, mas esses caras de blues devem ter morrido tudo de problema de cigarro, né, cara? A maioria. Pro câncer no pulmão. Putz, os velhos fumavam pra cacete, né, mano? Eu não lembro do que o Muddy Waters morreu. Ele morreu em 83, tinha 70 anos de idade. Mas quem não conhece, cara, pode ouvir esse disco aqui, que é um puta disco legal. Muddy Waters, Hard Again. Marco, você gostou desse disco? Eu não sei se você já conhecia. Nem me comece a falar de blues, cara. Conheço, fazia muito tempo que eu tinha ouvido. Eu não tenho esse disco em formato físico, mas, claro, né, Muddy Waters, acho que para quem gosta de blues, esse Chicago Blues aí é referência. Muddy Waters, nascido McKinley Morgan Field, nasceu no sul dos Estados Unidos, se mudou para Chicago, e ali ele começou, por uma necessidade de ser ouvido, ele começou a tocar com instrumento elétrico. Ele chegou lá ainda com violãozinho, né, nas costas, assim, para tocar, para tentar a sorte como músico em Chicago, coisa que muitos bluesmen do sul dos Estados Unidos, no Mississippi, fizeram,
E chegou lá e começou a tocar tem um filme que chama Chess Records, que é sobre a gravadora que acabou lançando o Muddy Waters para o mundo. Você tocou um negócio que eu esqueci. Esse Hard Against, se eu não me engano, Marco, é o primeiro disco fora dessa gravadora. Fora da Chess Records, né? Ele tretou com os caras estavam metendo a mão nele, cara. Os caras estavam roubando ele. E aí o Hard Again é o primeiro disco fora da gravadora. Fora da Chess Records. Então, o que aconteceu foi isso. Ele chegou lá, ele mesmo fala, né? Olha, eu cheguei com violãozinho, tinha um mercado aberto lá em que o pessoal ficava tocando, né? Em troca de tostões lá, de moedas. E ele chegou lá e tocando com violão. Tem uma cena até nesse filme que é até engraçada, mas que exemplifica bem isso daí. Não foi necessariamente daquela forma, mas ele começou a tocar no meio da rua e chega um outro sujeito lá, começa a dar risada dele. Você acha que alguém vai te ouvir nessa cidade grande aqui? Aqui não é o mato lá do Mississippi, não. Aqui não é plantação de algodão. Ninguém vai ouvir você com esse violãozinho fuleiro seu aí, não. Aí ele foi e comprou uma guitarra elétrica. Com isso, o pessoal de Chicago, e ele foi um dos primeiros, né? E aí a grande influência dele foi de ter ajudado aí, né? Ter sido uma ponta de lança aí criando o blues elétrico. Então, eu acho que só essa influência dele aí já é uma influência muito grande. Pessoal, antes que o pessoal questione, mas pô, aqui é um programa de rock, vocês estão falando de blues. Por exemplo, o Muddy Waters foi ele que conseguiu na Chess Records um contrato de gravação para ninguém menos que Chuck Berry. Então, acho que só isso daí, e o Chuck Berry altamente influenciado por ele. Então, só por esse tipo de coisa, a gente já vê que você vê o tamanho da importância do blues e do Muddy Waters em específico para as bandas de rock and roll. Fora que o estilo dele de tocar, né, é um estilo também muito característico ali, a guitarra com pouco só de distorção, um estilo próprio de tocar, influenciou muita gente, aquelas bandas lá da Inglaterra dos anos 60, totalmente influenciados por esse Chicago Blues aí, que era um blues elétrico, Rolling Stones, John Mayall, todo esse pessoal aí, tudo muito influenciado pelo Muddy Waters, a ponto dos Stones, no começo de carreira, na primeira viagem dele dos Estados Unidos, eles terem feito questão de ir até Chicago e ir na Chess Records para conhecer o Muddy Waters. Eles ser tipo meio que beijar a mão, receber a bênção pode ser dizer um guru ali, ainda que de forma indireta, ainda que à distância, para eles terem a banda. Muddy Waters essencial aí na história do blues e também do rock and roll. Não por acaso nesse disco tem uma música que chama O Blues Teve um Filho e deram o nome para ele de rock and roll. Né? Então, muito boa escolha, excelente Muddy Waters, aí uma figura icônica, central do blues. Até o B.B. King falava, o Muddy Waters é o chefão de Chicago. Então, por aí a gente tem uma noção da importância, para quem que ainda não conhece o Muddy Waters, tem uma noção da importância dele. Acho que o maior bluesman da história tinha tamanho respeito pelo Muddy Waters. Demian. Exatamente, você falou tudo, Marco. Esse Muddy Waters o Muddy Waters é foda. Esse disco, quem não conhece, cara, esse disco é sensacional. Vá atrás, não conhece? Vai atrás agora. Larga que tudo e vai atrás do disco. 3 dias, cara. Gravaram em 3 dias. 3 dias. O que é mais foda também, cara, que eu falei, a produção do Johnny Winter, que é outro cara foda do blues, Johnny Winter. Esse disco é um conjunto só de coisa foda, cara. Manish Boy é um dos clássicos do Muddy Waters, né? Com aqueles gritos do Johnny Winter que você falou mesmo, né? Os gritos, assim, no meio do Manish Boy. Dá os gritos. Demian, o que você achou? Você gosta de blues também, né, cara? Oi? Eu não sou um profundo conhecedor de blues, mas o blues tem tudo a ver com rock and roll, não tem como. Tem várias bandas, tem várias bandas que tem. Eu conheço mais das bandas, né, que tem influência do blues. Eu não sou um conhecedor assim de blues, como você falou aí, o DJ. Esse álbum aí eu coloquei para escutar, eu gostei pra caramba, é muito legal. E o Muddy Waters eu via muito referência. Quando você viu uma entrevista de não sei quem,
do rock, aí ia falar de blues, cita, né? Chuck Berry, Muddy Waters, Johnny Winter, todos esses caras aí, fera pra caramba. É que eu, assim, eu mesmo não sou um profundo conhecedor, não tenho discografia desses caras. Eu tenho CD do Johnny Winter, do Muddy Waters eu não tenho, mas, pô, não tem como o cara chegar e falar assim, né? Pô, rock não está falando de blues por quê? Mas Pode ver, é cara. totalmente influenciado, né? Tem tudo, é uma relação com a outra. AC/DC, você acha o quê? Que o Angus Young não tem influência, meu? Tem total. Influência Entendeu? total. Total. Então não tem como, né, você colocar de lado, não. Os caras vieram, pegaram esse som e colocaram também no rock. Mas Os pegadores de Watts misturaram com o Little Richard e fizeram CDC, cara. Sim, então. E eu vou falar uma coisa. No começo, quando o rock surgiu, o blues era estabilizado, até esse blues elétrico já em Chicago, em Memphis também. Os artistas de blues, na sua maioria, ficaram com preconceito com o rock, né? Que acharam que o rock era um blues com mais barulhento, um negócio mais simplificado, assim, para quem não sabia tocar. O Muddy Waters foi um dos primeiros que foi lá e referendou. Não, realmente isso aqui é um estilo digno, né, de aparecer do lado do blues aqui, o rock and roll. Sim. Mas legal você escolher, DJ. O cara é Bem lenda legal do mesmo. blues mesmo. Bem legal mesmo. Lenda do blues e lenda do rock também, por tabela aí. Sim. Marca, você ou Damião? Sou eu agora? Vai lá, manda bala aí. Vamos lá, minha segunda indicação. Eu vou aqui para uma outra banda do coração, uma banda que não podia faltar. Outro guitarrista altamente, eu não diria subestimado, porque ele é reconhecido, mas eu acho que ele mereceria mais reconhecimento ainda do que o que ele tem. Eu tô falando do Glenn Tipton, guitarrista e um dos principais compositores aí dos criadores do metal, como a gente o conhece hoje, Judas Priest. Para isso eu vou falar do British Steel. Aqui, depois nos anos 70, o Judas ainda tem um pouco mais de influência aí de bandas setentistas. A partir do Stand Class e especialmente do Killing Machine, o Judas começou a formatar ali um estilo que viria a ser o metal como a gente conhece hoje em dia. Foi tirando a gente acabou de falar de blues, né? O que o Judas Priest fez foi tirar um pouco ali do estilo essas influências muito evidentes de blues no som, né? Não que o metal não tenha influência de blues, mas tirou do Judas Priest, deu uma limpada nos excessos ali, assim. Começou, claro, com o Killing Machine, mas eu acho que a obra definitiva do que viria a ser o metal dos anos 80 em diante está aqui, a British Steel. Muito por causa do trabalho de guitarra do Glenn Tipton e, claro, também do KK Downing. Glenn Tipton, eu preferi escolher ele, em vez de indicar os dois, eu pensei em falar Glenn Tipton e KK Downing, como uma escolha só, mas eu acho que o Glenn Tipton, o KK Downing, ele sempre foi um guitarrista que ele nunca escondeu a influência de Jimi Hendrix. Eu acho que a influência de Jimi Hendrix no estilo do KK Downing é claríssima, né? É muito claro, e até hoje foi assim. O KK Downing foi um guitarrista, o Glenn Tipton, aliás, foi um guitarrista, por outro lado, que se amoldou melhor às épocas da música e especificamente do metal. Nessa época, é claro que, mesmo não sendo a banda de metal per se, o Van Halen acabou influenciando muita gente, aí, especialmente pelo estilo do Ed Van Halen, e com o Glenn Tipton não foi diferente. A partir daqui ele começou a colocar no estilo, nos solos dele, uma influência um pouco mais virtuosa, assim, né? Um pouco mais de arpejos na guitarra, que foi atingir o seu auge ali no Painkiller. E então, assim, ele foi se adaptando ao longo do tempo, sem perder, é claro, a essência do Judas Priest, a essência do estilo dele de tocar guitarra, mas mesmo assim ele se adaptando, ele sabendo absorver influência do que estava ali. Então isso colocava o Judas Priest sempre na ponta de lança. Por quê? Porque sabia se adaptar, sabia receber influência do que estava chegando de novo. Chegou a nova onda do metal britânico ali,
O Judas Priest soube se adaptar e lançou um disco que se encaixava tão perfeitamente que tem gente que coloca o Judas Priest, até por causa desse disco, no meio dessa nova onda de metal britânico. Apesar do Judas Priest já ter 10 anos quando o Iron Maiden, por exemplo, lançou o primeiro disco. Claro que o Iron Maiden também já estava desde 74 na batalha, mas foi quando estourou mesmo, né, o Iron Maiden. O Judas já tinha 10 anos e foi colocado nesse mesmo balaio aí. E eu acho, ó, o George aqui, eu tô lendo aqui ó, o que o George falou. Glenn Tipton é gênio, acima dele só o Iommi. Olha, George, eu vou ser polêmico aqui, mas eu não sei não, viu, cara? Eu não sei se eu concordo que ele tá abaixo, não. Uma curiosidade até, né? O Glenn Tipton, ele é um ano mais velho que o Tony Iommi, né? O pessoal acha do Sabá, assim, o Sabá são os anciãos do metal. O Glenn Tipton é o músico de metal mais velho em atividade. O Glenn Tipton é um ano mais velho que o Tony Iommi. E, assim, eu acho, assim, o Judas Priest tão influente quanto o Black Sabbath para a história do metal. Talvez até um pouco mais, porque apesar do Sabá ter criado o estilo, o Sabá ainda tinha muito do blues, muito do jazz, especialmente no estilo do Bill Ward tocar. O Judas tirou isso tudo e focou só no som pesado, só no metal, e foi o que deu o formato final para o estilo. O Sabá criou o metal, mas quem formatou o metal foi o Judas Priest. Isso daí, quem não concordar, eu respeito aí, mas é a minha opinião. Demian, fala um pouco aí do Judas Priest, criador do metal moderno, segundo o George aqui, ó. O Judas, com certeza, ele tem um nome na história do heavy metal, com toda certeza. Ainda acho o Black Sabbath que, né, começou, e como você falou aí, Judas aí deu um toque, né, moderno aí pro heavy metal. Assim como eu falei do Andre Smith, eu também considero o Glenn Tipton na mesma pegada assim que eu coloquei o Andre Smith no Iron, o Glenn Tipton no Judas Priest. Eu gosto muito dele como guitarrista. Aliás, o trabalho de guitarra do Judas é magnífico. Se você quiser ir além, pega o Painkiller e vê lá o que os caras fizeram. Né? Quer som pesado? Então, os caras também mudavam, né? Conseguiram mudar de álbuns assim, sons mais pesados. Teve álbuns que eles fizeram hard rock, mas a qualidade deles como guitarrista é primoroso, primoroso. Glenn Tipton, na verdade, nós estamos falando aqui, eu acho, na minha opinião, o Adam Smith, Dave Moore, Glenn Tipton e Kick Donnie são, as duas bandas aí de referência de guitarra de heavy metal. Para mim é o top. São essas duas. Tem uns que preferem uma ou outra, né? Vai ser aí opinião e gosto, mas assim, eu acho simplesmente fantástico. Eu tenho a minha versãozinha, eu lembrei, não são todos que eu peguei, eu não estou em casa, né? Eu peguei essa versão aqui que é comemorativa, né? Que vem um DVD. Vem o DVDzinho junto. A minha versão é humildezinha. A minha versão é Best Price, humilde aqui. A minha também, mas cara. Você deve ter essa. Com certeza você tem. Você deve ter essa, sim. Com certeza, ou até não maior tem, não, que cara. essa, né? Não tem, não, cara. Aqui, ó. Best Price só. O meu disco. Tá morrinho aí, tá morrinho. Aqui, cara. Nossa senhora. Oi? Dentro do disco veio um encarte igual isso aí, assim, ó. Horrível, cara. Best Price, assim, ó. Nossa senhora. Mas, puta, eu acho o Glenn Tipton, eu fiquei triste pra caramba aí com a saída dele, não foi por motivo de saúde. E aí saiu o Kick Donnie, saiu ele, puta, eu gosto pra caramba do que eles fazem ainda, Firepower baita num álbum, mas você sente falta, né, meu? Vai num show aí, não tem os dois guitarristas, é foda. Felizmente a gente pôde ver os dois, né, Cris? Eu vi também, viu, Marco? Você viu também, né, Demian? Eu vi bastante. Eu não vi o David, eu vi o Scott Travis. Eu vi, acho que, vou falar pra você umas 3 vezes, acho que eu vi os dois juntos, viu? Ah, legal. Eu fui em show deles, meu puto. Peguei bastante show do Judas com os dois guitarristas. E, bom, eu tinha que falar aí, meu, Judas Priest, guitarra dos caras é simplesmente fantástico. Boa escolha também, Marco, aí, você colocou aí no programa. DJ? Cara, não tem muito o que falar, Marco, vocês já falaram tudo, cara. Realmente, só fazer um adendo aqui.
Eu lembro quando teve o Rock in Rio e o Renato comprou o Painkiller, né? Lá no Rock in Rio. E a gente chegou em casa aqui, foi ouvir. Cara, eu desacreditei daquilo, cara. É, eu sabia que o KK Doni e o Glenn Tipton tocava pra caralho, mas você ouvia aquilo ali, cara, eu não imaginava que eles eram puta virtuoso fudido, assim, os caras eram muito foda. E é uma dupla exatamente como vocês falaram aí, cara. É uma pena ele ter saído fora, apesar que o Firepower é um puta de um disco, cara, disco maravilhoso. Tirando o Painkiller, cara, o Firepower é o melhor disco desde o Painkiller pra cá. De longe, cara, de longe. Nem tem o que falar. Também acho. Mas Verdade. Falando sobre o Brit Steel, cara, o Marco falou mesmo que eles começaram a tirar aquela influência de blues de anos 70, assim, e começaram a inventar o heavy metal, né, cara? A Living After Me é um puta rock and roll, né, cara? Você viu um puta riff rock and roll, cara. Agora Breaking the Law já é metalzinho mais, né? Metal, Aí metal. já vem a influência metalzinho já. Mas eu acho esse disco muito louco. E o Glenn Tipton, putz, vocês já falaram tudo. A dupla Agora aí. tem viu, DJ? Tem uma música desse álbum aí que ao vivo fica pesado. Eu acho muito louco, é o United. Já viu o United ao vivo? Não. Já chegou a ouvir, Marco? Acho que não lembro, cara. Só em gravação, assim, acho que tem naquele Electric Eye, tem eles tocando no DVD. Assim. Não, eu ao falo, vivo, vendo a banda tocando, não. Puta, é legal, é assim, fica pesado e fica legal pra caramba. Imagino. Mais legal. Mas eu acho a United legal, já de estúdio eu já acho legal pra caralho. Não, então, mas ela fica ainda mais legal ao vivo, mano. Muito louco. O legal da United, assim como a Take on the World do disco anterior... Ao vivo, o que você falou, o que fica 10 vezes mais pesado ao vivo é Metal Gods, cara. Metal Gods é foda. Metal Gods ele canta até o Halford canta até gutural no Metal Gods. Metal Gods é foda, cara. Né? Ele faz Demian, você falou da United e a Take on the World do disco anterior, só influência pura de Queen no som do Judas Priest, que eles sempre assumiram isso. É a tentativa, especialmente a Take on the World e a United, é a tentativa do We Will Rock You do Judas Priest. A mesma batida com palminha, assim, né, cara? Batida com palminha. Pior, cara. E eles assumem isso, eles não têm problema nenhum de assumir. Pô, mas o Brian May é foda. Foda. Mas puta escolha legal, mano. Mesmo se tivesse falado o Glenn Tipton e o KK Doni, seria uma dupla foda também, cara. Porra. Como o Adrian e o Dave no Iron Maiden, a mesma coisa. Puta dupla também. O que o Demian falou. Quem que é agora? Você, Demian? Vou pro meu terceiro álbum, né? Beleza. Aqui eu vou fazer uma homenagem aí agora a um guitarrista virtuoso, né? Esse cara aqui eu acho... A gente vai falar aí sobre ele, mas esse álbum aqui dele, eu acho simplesmente fantástico. O melhor álbum instrumental aí de todos os tempos, hein? Eu acho que sim, né? Às vezes a gente fala isso, mas tem outro. Mas esse álbum aqui, Joe Satriani, Surf with the Allen, álbum de 1987 aí pelo norte-americano Joe Satriani. Esse álbum aí, o Satriani faz a guitarra falar. Eu acho esse álbum simplesmente fantástico. E assim, quem vê, né, é o segundo álbum dele, da carreira dele, mas esse álbum aí que fez ele, né, ser reconhecido, mas ele tava com pouca grana, para gravar esse álbum. Tava com pouca grana, aí ele teve que tocar os outros instrumentos, deixar a bateria bem simples e focar mais na guitarra mesmo, entendeu? Mas, um álbum assim que para mim é referência aí de álbum de instrumentista, né? Porque você pega ele para ouvir, ele passa rapidinho e não precisa ter vocalista. Porque é difícil, né? Chega uma hora assim que você ouve instrumental, você quer ouvir, né, o vocal. Esse álbum aqui para mim, e ele pega da primeira à quinta música, ele toca nos shows, sempre tocou nos shows, nunca deixou de tocar. Tão bom que é esse álbum, né, meu? E aí você vai, você pega a primeira Surf with the Allen, Ice Nine, Crushing Day,
Always With Me, Always With You. Puta, que balada de música instrumental, né, meu? Quando eu vi essa música a primeira vez, eu também, mano. Era tema de cigarro, mano, não era, Marcos? Você lembra? Eu acho que era. Era de cigarro? Uma coisa Não assim, lembro. eu me lembro que ela tocava alguma propaganda, é verdade. Propaganda de cigarro, eu acho, cara, era. Eu não lembro Mas o que era, mas eu assim, lembro que tocava numa propaganda assim. e é um álbum que é de ponta a ponta bom. Você ouve inteirinho, você não vai. Tem 2 músicas mais curtas, né? Curtinha. Até uma curta aqui que é Midnight, de 1 minuto e 42, que ela é linda. A música perfeita. Agora, o Satriani, na verdade, ele recebeu o convite, né, do Mick Jagger para fazer a turnê do álbum solo que o Mick Jagger tinha acabado de lançar. Olha o DJ. DJ, é ele. É ele, DJ. É o Mick. Skid Dig. O Mick também, ele lança a banda pra caramba. O programa passado foi o Living Colour, né? Living A gente Colour. falou que ele deu uma ajuda. Aqui ele chamou o Satriani para fazer a turnê, e o Satriani arrebentou, né, meu? E isso fez com que o Satriani arrumasse mais dinheiro até para turnê aí, para divulgação desse álbum aqui, meu. Então, não foi fácil assim a carreira do Satriani. E fora isso, se você pegar o Satriani, eu acho que, puta, ele deu aula pro Steve Vai, ele deu aula pro Alex Koenig, do Testament, pro Kirk Hammett. Cara, vai falar o que desse fera, né? E quando ele entrou aqui, eu tenho até um bootleg que eu trouxe aqui, que é do Deep Purple, que ele substitui o Blackmore, né, que saiu na turnê. Esse álbum aqui é muito legal. E você vê, meu, que o cara, ele é virtuoso, mas ele toca pra banda. Aqui ele faz... é muito legal isso dele. Muito legal. Já com o Chicken Foot, você vê ele na banda do Chicken Foot com o Sammy Hagar, com o Michael Anthony, né? Você vê que ele... Meu, ele toca ali pra banda, né, meu? Puta som, cara. O Chicken Foot é legal. Ele é um cara assim que deve ser, pelo que eu vejo assim, parece ser muito gente fina. O Steve Vai, toda vez que vê ele, reverencia ele no palco, mano. Ele é um cara, deve ser gente boa pra caramba. E tem, quando eu vi ele no programa do Jô Soares também, pô, é legal pra caramba as entrevistas que o Jô fez com ele e tal, na época que tinha um programa. Eu acho ele um puta de um guitarrista, e esse álbum aqui eu acho um dos melhores aí, instrumentais que eu já ouvi. DJ, você curte o Joe Satriani? Você acredita que eu não lembrava que eu tinha CD aí, cara? Eu falei assim, será que eu tenho CD? Eu fui olhar lá, eu tenho, mas o meu é bem simplesinho, assim, ó. É tipo Best Price, assim, cara. O meu, a única coisa é que é remaster, uma versão remasterizada. O meu é simplesinho, igual do Marco, assim, ó. É a mesma coisa, assim, Marco. É a mesma coisa, assim. Tosco, a mesma coisa, igualzinho. Cara, esse disco aí, eu pus pra ouvir, eu tava ouvindo hoje aqui embaixo. Aquele som, Ice Nine, é muito Van Halen, cara. É muito Ed Van Halen. Nossa, cara, eu falei assim, que nem foi que a gente tava falando do som do Voivode, que é Rush. E essa Ice Nine aqui, cara, deve ser o Ed Van Halen que tá tocando isso aí, cara. É muito descarado. E aquela música, cara, eu não lembrava desse som, cara. Quando chegou o som, eu falei, puta, é toda essa música. Todo guitarrista virtuoso quer tocar essa música. É aquela Satbug. Satbug, cara. É a música número 5. Isso. Cara, quando começou a música, eu falei, nossa, olha, todos esses caras que é virtuosinho, guitarrista virtuoso, eles tocam essa música. Você pode ver. Puta, todo mundo toca isso, cara. Todos os guitarristas virtuosos que já fizeram um vídeo tocando essa música, cara. E eu não lembrava que era desse disco aí, cara. E eu falei assim, nossa, olha o som aí, a música... Eu lembrei da música do intervalo do Free, do cigarro. Eu falei, nossa, a música do cigarro, a música do virtuoso. E essa Ice Nine que é puta Van Halen do inferno, cara. Eu falei assim, nossa, puta Van Halen. Mas é um disco legal, Demian, é que nem você falou, cara. É um disco... eu não sou muito fã assim, desse negócio de guitarrista. Assim, eu tenho esse CD, eu nem lembrava que eu tinha CD, cara. Mas é um disco que dá para ouvir de boa. E você não sente falta do vocal... Porque realmente o que você falou, o Joe Satriani é um cara chato, né, cara? Ele faz o que a música precisa, cara. Se a música precisa de um solo simples, bonito, ele faz. Ele não fica fritando igual o Malmsteen, né? O Malmsteen quer mostrar que sabe tocar, né, cara? Mas é legal, cara. Esse disco é um puta... E é um puta de um clássico, esse disco, né, cara? Essa capa aí virou clássica do Joe Satriani, né, cara? É um disco legal. Eu acho legal, bacana, cara. E o Satriani é um puta guitarra, né, mano? Marco...
O que você acha desse petardo virtuosíssimo? Não, disco sensacional, né? Um disco realmente é o que vocês falaram. Você ouve ele do começo ao final, você não sente falta do vocal. Uma coisa até que eu acho, até ouvindo essa semana esse disco, uma coisa que eu olhei, eu nunca tinha atentado para esse detalhe. Tá aqui a capa do CD e tá aqui a contracapa. Cadê o nome das músicas? Não tem. Eu não sei se isso foi proposital ou não, mas isso é uma forma de você pegar e ouvir o disco inteiro. Você não pegar e colocar, eu quero ouvir a Always With Me, Always With You, eu quero ouvir Set Boogie, eu quero ouvir a primeira música. É um disco para você pegar realmente e ouvir ele inteiro. E é um disco que realmente, o que vocês falaram, ele desce bem, ele desce redondo, é um disco que tem peso, assim, apesar de não ser necessariamente um disco de heavy metal. É um disco pesado até para a proposta que eles propõem. O timbre da guitarra de Joe Satriani é muito legal nesse disco. Eu acho que eu concordo com o Demian. De guitarristas, assim, de discos instrumentais, eu também acho que esse é o melhor. Joe Satriani, Surfing with the Alien. É isso. Sou eu? Você agora, Cris. Então vamos falar do último disco. Vou falar do meu último disco, meu terceiro disco, depois vem o Marco, para a gente finalizar. Esse guitarrista que eu vou falar, a gente já comentou bastante aqui dele, dessa banda, acho que já apareceu bastante no programa, mas esse disco acho que a gente nunca falou dele. E eu tô falando porque é uma banda que eu sou muito fã, e cada um, Marco escolheu um critério, o Demian escolheu um. Esse guitarrista não tem nada a ver com virtuosismo, eu só escolhi ele porque pela história dele, por tudo que ele fez pela essa banda. Inclusive, eu já até mostrei o livro aqui, porque eu esqueci de pegar um CD de indicação, eu mostrei o livro aqui. Então, eu vou falar do Johnny Ramone. Olha ele de cabelo curtinho aí, ó. Essa fase aí mesmo, ó. Esse disco, Too Tough to Die. Esse disco aí marca a volta do Ramones, né? Depois do Subterranean Jungle, que o Mark estava cozido lá de cachaça. Essa versão é legal pra caramba. Cachaça. Essa aí, Marco. Case, né? A minha é simplória, cara. Eu tenho o disco, ó. Tem o disco. O Cris tá. Vai. Tem o disco também, olha lá. Puxa a cueca dele também. O Cris tá esperando. O Cris tá esperando essa edição de 40 anos, ô Demian. Com 38 discos de vinil, 26 CDs, 8 DVDs, 4 Blu-ray, veio a peruca do Johnny. Então, cara, eu só falei porque nós três aqui chamamos fã de Ramones, e eu escolhi esse disco exatamente porque muito fã gosta dessa fase com o Rich na batera, mas tem muito cara também que nem o Come Taste the Band, torce os olhos, essa fase com o Rich, não gosto muito, não sei o quê. Eu acho esses três, e começou aqui, né? Esse foi o primeiro da trilogia, começou o Tough to Die, o Animal Boy e o Halfway to Sanity, foi a trinca com o Rich. Esse disco aqui é muito louco, cara. Mama's Boy é um clássico do Ramones, I'm Not Afraid of Life, Too Tough to Die, Durango 95, Durango 95, é a única música do Ramones que é instrumental. A única música que o Ramones tem instrumental tá nesse disco aqui. Que abriu, acho que a maioria dos shows a partir daí, então, né? A maioria dos shows, cara, que já emenda com o Art Hogg, os backing vocal do Rich e o vocal do Didi. E, cara, aqui tem aquela Howling at the Moon, que quem produziu essa música aqui foi o Dave Stewart, do Eurythmics. Ele produziu só essa música. A produção é do Tommy e do Ed Station, para variar os dois caras. E é uma música que é maravilhosa, cara. Daytime Dilemma. Esse som aqui do Ramones é muito legal, cara. É uma música diferente do Ramones, acho que deve ter quase 4 minutos, puta, uma música grande. E falando do Johnny Ramone, quem leu esse livro aqui sabe o que a gente está falando. O Marco deve ter lido, não sei se o Demian leu. A história dele é legal. Esse livro aqui muito louco. Esse livro aqui é muito curtinho, Demian, olha o tamanho, pequenininho, cara. É um livro, a história dele é foda. Algumas coisas que ele faz, assim, que eu não concordo.
tem muito fã de Ramones mesmo fala assim, puto, o Johnny pisou na bola por certas coisas. Cara, cada um, saca, cara? Mas falando sobre o Johnny Ramone, sobre ele ser um integrante do Ramones, ele enfiou na cabeça dele que ele queria fazer, ele fez, cara. Então, ele era um cara rígido, isso, todos os caras falam, o Johnny fala, o Didi falava, todos os caras falam isso. Era um cara que quis fazer o trampo direito e fez, cara. E fez, se você conhece Ramones, você sabe o que o Johnny fez aí. E esse disco é foda que você lê, cara. Muito disco do Ramones ele não gosta, cara. Você fala assim, puta, ele não gosta de um monte de disco, cara. Na verdade, ele só gosta acho que do Rock to Russia, do Road to Ruin, do Brain Drain não gosta, que ele fala que ficou muito metal, que ele fala tá muito heavy metal esse disco aí. Tem um monte de disco que ele não gosta, cara. Acho que o Mundo Bizarro ele gosta. O Mundo Bizarro ele gosta. Ele era meio Hit Blackmore também, né, meu? Ele era Hit Blackmore. Ele era Hit Blackmore do Ramones, cara. Ele era. E o Talarico, né, meu? Talaricou a mulher do cara. Eu acho que ele era pior do que o Hit Blackmore, viu? Ele talaricou a mulher do Joey lá, né, cara? Que a mulher lá, Linda Ramone lá, cara. Puta que pariu. Foi isso aí que foi a merda, né, cara? Que os caras ficaram a vida inteira sem trocar ideia. Aí você vê as entrevistas com o CJ falando que era horrível, cara, você andar com eles. Os caras não trocavam ideia. É foda isso aí, hein? Os caras ficaram, acho que mais de 15 anos sem trocar ideia, 10 anos, não sei como foi, mano. Até o final do Ramones, né? Mas, enfim, cara, eu tô falando ele como músico, como membro do Ramones aqui. Eu resolvi citar porque o jeito que ele toca, eu não vou falar aqui que o Marco vai falar por último aí, mas ele toca do mesmo jeito que o último disco que o Marco vai falar do guitarrista e do disco. Ele toca tudo com as palhetadas para baixo, cara. O Johnny Ramone não fica, como fala, intercalando, não. É tudo para baixo, cara. Você vê o Johnny Ramone tocando, é tudo palhetada para baixo, cara. E você imagina, cara, para você tocar no show do Ramones, você imagina ser guitarrista do Ramones, cara. As músicas são bem parecidas. E quem foi no show do Ramones sabe, é uma paulada atrás da outra, cara. Então você tem que ter uma atenção foda, cara. Eu achava o Johnny muito foda, mano. Porque as músicas, além de ser tudo parecida, é uma paulada atrás da outra, cara. Não tinha esse papo de esperar, ficar olhando assim, nada. Você imagina o cara, mano, pra tocar guitarra no Ramones, foda, mano. Então, por isso que eu escolhi ele, cara. É um cara que eu sou fã pra caralho do Ramones e gosto muito da história dele, assim, cara. Johnny Ramone. Quem não leu esse livro aqui, lê. Ele é curtinho, olha o tamanho, pequenininho. E a história do cara é legal pra caramba. Marco, o que você acha do Johnny Ramone e do Tough to Die? Esse disco maravilhoso aqui, ó. Pô, eu acho que a sua escolha foi sensacional, Cris. Porque guitarrista, eu também acho isso. É claro que se a gente fosse montar um concurso que não é... Música não é Olimpíada, né? Verdade. Então, assim, você não pode classificar. O melhor guitarrista é o mais virtuoso, é o que toca mais notas por segundo, é o que faz mais arpejos, ou caramba. Você tem que ver o cara pelo estilo, claro que também, né? Isso conta, obviamente que conta. A gente tem vários guitarristas, Ed Van Halen, lógico, o melhor exemplo disso. Cada um na sua, né, cara? Né? Cada um na sua. Mas cada um na sua. Eu acho que o que mais conta disso é a influência do cara sobre o que veio depois. E eu vou ser sincero para você, só fazer, não vou cortar mais. Eu ouço a coleção Ramones inteira agora. Se quiser que eu ponha todos os discos do Ramones para me ouvir agora, e eu não tenho saco para ouvir um disco do Yngwie Malmsteen, cara. Saca? Respeito o Yngwie Malmsteen, respeito ele como guitarrista, como músico. Eu nem vou citar o Yngwie Malmsteen, vamos falar o Xamã, essas bandas. Eu respeito esses caras, acho os puta músico. Mas eu não tenho saco para essas bandas, cara. Eu prefiro ouvir uma coleção inteira do Ramones 10 vezes do que ouvir um disco aí do Xamã, cara. Gosto é gosto. Eu estou falando pelo lance, né, cara? De guitarrista bom, cada um na sua, cara. Cada um no seu estilo, cara. E, assim, eu acho que basta você ver o quanto que os Ramones mudaram o rock depois do surgimento deles. O quanto de banda até hoje que surge, que você vê influenciada por Ramones. Eu acho que isso, por si só, já encerra a questão. Você já vê o quão influente o Johnny Ramone foi, mesmo tocando por opção própria, né? Mesmo tocando de uma forma simples até.
ele era tão prático, ele era tão pragmático, que às vezes no disco, alguém chegava com uma música, o Didi chegava com uma música, vamos tocar essa música, beleza, foi aprovada, vai entrar no disco, vai. Ah, não tô conseguindo tocar? Pô, produtor, toca a guitarra você, que você tá tocando melhor do que eu. Ele fazia isso. No livro ele era altamente pragmático, e ele fala, a gente tem um prazo para cumprir, tempo é dinheiro, exatamente o que eu ia falar. Tempo é dinheiro. Ele fala isso. Tempo é dinheiro. Então, ele fala, tempo é dinheiro, e assim, a gente tem um tanto para gastar, não vamos explodir orçamento. A gente tem um orçamento de X, vamos gastar X. Se puder gastar X menos 1, melhor. Né? E ele era assim, pragmático, e assim, no palco, um sujeito, aí vocês falaram do comparação com o Rit Blackmore, eu falo, ele era pior do que o Rit Blackmore. Apesar dos Ramones ser uma banda com uma sonoridade simples, o Johnny Ramone era extremamente perfeccionista no palco. Ele chegava, isso ele fala no livro dele, outras pessoas falam, o Monty Pittman fala no livro dele lá dos Ramones, não é Monty Pittman, é um monte de outra coisa. Ele batia no Didi quando o Didi errava nota, por exemplo. Ele batia, chegava e começava a bater, a porrada no Didi, porque, pô, você errou no show, você... Não sei o que mais. Era assim, ele levava os Ramones com mão de ferro, e foi por isso que os Ramones duraram tanto, na verdade, né? Acho que terminou realmente por causa da doença aí do Joey, depois ele acabou ficando doente também e tudo mais, né? Infelizmente faleceu de câncer. Mas, assim, ele levou os Ramones ali com mão de ferro. O Tommy estava na banda, o Tommy era meio que o chefe ali dos Ramones, o líder. Assim que o Tommy saiu, ele assumiu a rédea da banda ali. E aí vamos falar um pouco do Too Tough to Die rapidamente aí, que a gente já está se prolongando muito. Até o disco anterior, o Subterranean Jungle, os Ramones tentaram aí, até por vontade do Joey, seguir uma linha um pouco mais comercial. O Joey nunca negou que gostava muito daquelas bandas vocais dos anos 60, inclusive bandas femininas, e era um pop, né? Assim que o Joey queria levar os Ramones para esse lado. Não deu certo, financeiramente falando. A partir desse disco, e aí é mais um caso de banda que é criadora, que se influenciou, que se atualizou, se influenciando pelo que veio depois. Isso daqui é o Johnny influenciado pelo hardcore que tinha surgido, especialmente o hardcore americano ali, que é o que estava mais próximo deles. O Ramones, até se tem Endless Vacation, é um hardcore, por exemplo. Né? Que é uma puta de um som também, com o vocal do Didi. É um hardcore, então é o Ramones voltando a uma origem no sentido de tocar uma música mais pesada, né? Deixar um pouco de lado ali, fora uma ou outra música ali que nem você citou, a Danger Zone, Daytime Dilemma, mesmo a Howling at the Moon, uma sonoridade um pouco mais pop para tentar vender o disco, mas o grosso ali é porrada atrás de porrada, é música mais pesada, aumentando o peso aí, influência do hardcore que estava ali em voga nos Estados Unidos, pelo menos no underground. Outra excelente escolha, Cris. Demian, sua opinião sobre Too Tough to Die e Johnny Ramone. Eu gosto do Malmsteen, assim, o Cris até citou o Malmsteen, é porque eu gosto eu gosto do estilo neoclássico, eu adoro o estilo neoclássico, vem do Blackmore, do Origen Road. Não, eu só tô querendo colocar, você tem direito de não gostar, como eu não gosto do Leme, é normal. Mas não é isso. É o lance assim, que o mal se toca muito mais, né? Que muito Não, mas peraí, deixa eu falar. Aí o Malmsteen, assim, eu curto, entendeu? Mas se eu pegar o Malmsteen e colocar ele no Ramones, ele não vai entregar o que o Ramones quer. Porque cada um na sua, são estilos diferentes. Então, isso que é isso que você quis colocar, eu sei, entendeu? Eu tô só exemplificando. Não, eu gosto, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas é que eu curto o estilo neoclássico dele. Não adianta, eu sei que ele é fritador pra caramba, mas eu curto, não adianta. É gosto dele, é o estilo dele. Aí agora, do Ramones, puta, é aquilo, se você pegar qualquer instrumento do Ramones e colocar dentro do programa, eu vou concordar. Porque o Ramones, pra mim, é a maior banda punk que já existiu. Então, cara, dentro do punk,
Ramones, pra mim, é referência. Eu curto pra caramba, eu tenho esse álbum aí, eu gosto do Ramones e dentro da linha, né, do punk, pô, John Ramone é um puta do guitarrista, com certeza, concordo plenamente aí. A questão é aquilo, não precisa ser virtuoso também não. Não é porque você Não. gosta de um cara virtuoso que você não vai enxergar uma simplicidade que também faz com que o cara seja um grande instrumentista. E a gente Né? falou, cada um na É bem sua, né? assim, O cara é cada bom um na sua. no estilo. Com certeza. Nós citamos aí o Brian May. O Brian May não é virtuoso, mas é um Não, puta de um guitarrista criativo. outro guitarrista. Criativíssimo o Brian May, eu O acho. Tony Iommi. Então, O Tony Acho que Iommi. nessa hora eu vou falar a minha opinião. Eu prefiro muito mais um guitarrista com identidade. Aí você citou o Brian May. O Brian May é um cara que ele tocou uma nota, você já sabe que é ele tocando, do que um sujeito virtuoso que sabe tocar não sei quantas notas por segundo, mas que vários guitarristas soam todos iguais. E aí, claro, não cito o Iggy Malmsteen, porque o Iggy Malmsteen tinha outro guitarrista que, apesar de que junta o virtuosismo com uma identidade no timbre, na hora de tocar também. Sim. Mas é isso mesmo, bem colocado esse o guitarrista, Jay. Eu gosto também pra caramba. Perfeito. Marco, seu último aí, porque nós estamos com o tempo aí. Estourado. Estouradinho. Ó, meu último guitarrista, eu fiz questão de colocar um que não é nem conhecido sequer por solar. Ele deve solar em uma meia dúzia de músicas no máximo da banda dele, mas é um guitarrista aí que é outro que, assim como Johnny Ramone, depois que ele surgiu, a influência dele no metal foi estratosférica. Eu tô falando do James Hetfield, guitarrista base e vocalista do Metallica. E para falar do James, falar dessa belezinha aqui, Justice for All. Acho que aqui foi onde mais o Metallica foi mais preciso, assim, né? Até o tipo de produção ajudou nesse sentido. A produção seca, uma produção sem muito reverb, sem muito enfeite, um negócio mais direto, mais na cara. E ali você vê bem o potencial. É o que o Chris falou. O cara tem uma pegada assim que dá mais peso, esse negócio dele tocar sempre só para baixo, né? No inglês eles chamam de downstroke, né? A forma de tocar guitarra que não é alternado, assim, o tempo todo tocando para baixo, dá uma precisão muito maior. E o James sempre falou que desde o começo do Metallica ele queria tocar desse jeito. E assim, ele treinou muito, ele praticou muito para tocar isso. É até uma questão assim admirável, né? Porque todo guitarrista, né, que a gente conhece aí, o Chris acho que mais até do que a gente, né? O Chris tocou em banda, guitarrista é um bicho que gosta de aparecer, né? Então você pega um cara que nem o James, que preferiu se especializar em tocar base, e fora os riffs que ele criou, né, com Metallica, e no Just for All, Just for All não é exceção. O Gustavo aqui até concordando, né? Um dos maiores discos da história da música e do Metallica. Concordo, Gustavo. Com certeza, com certeza. Concordo plenamente. Plenamente. O Gustavo aqui é o seu primo, Cris? Meu primo é o Gumer, ele mesmo. Ele mesmo. Pô, concordo plenamente, Gumer, com o que você está falando. E assim, pô, claro, qualquer um dos 4 primeiros discos do Metallica seria apropriado aqui. Eu acho que em Just for All porque exibe melhor a técnica do James. Eu não sei, eu acho que, bom, Metallica, o George colocou, ele perdeu aquele downpicking. Eu acho que assim, hoje em dia o Metallica tá mais relax, né, para tocar assim. Mas você vê em determinadas músicas, você vê que ele ainda toca do jeito que ele sempre tocou, que ele sabe tocar. É que as músicas do Metallica, na verdade, hoje em dia, não sei se aí é o Lars puxando a banda um pouco para baixo, mas já não tem mais aquela técnica, aquela precisão de outrora. Mas se precisa, ele é preciso ainda, ele tem uma precisão impressionante. E assim, ele influenciou todo mundo no metal depois que o Metallica apareceu. Você vê bandas até hoje em dia como Meshuggah. Meshuggah é uma banda que é até ignorante a precisão que eles têm nas músicas,
os guitarristas do Meshuggah, os dois falam, James Hetfield é o deus pra gente, assim. E outras bandas também nessa linha, todo mundo, Metallica e No Just For All, até vou falar, na partida One ali, que fica aquele sincopado, o riff da guitarra com a bateria, com o bumbo, Fear Factory pegou isso e criou um estilo com isso. Uma música, um pedaço de uma música que o cara criou ali, outra banda foi e criou um estilo em cima daquilo. Então, para aí você vê a influência impressionante que o James teve sobre o metal, né? Depois do surgimento do Metallica e também ali o Just For All. Acho que a gente já comentou em outros programas, o Just For All meio que inaugurou o som dos anos 90, né? No metal, né? Com timbre de bateria, aquele timbre mais agudo de bumbo, e também a guitarra precisa, aquela guitarra abafada ali, com down picking direto ali, paletada, precisa do James. James gravava, só ele gravava as bases até ali, e a gente sabe que ele gravava 3 guias de guitarra, né? Gravava uma para um lado, uma para o outro, uma terceira para dar aquela que ele chamava o thickener, que é para ficar mais encorpado ainda o som da guitarra. Demian, talvez você goste aí do Just For All, o que você poderia falar? Então, só dando um exemplo, na revista da Road Crew, quando teve aqueles 100 guitarristas, entrou o James Hetfield, entrou lá na lista. Então você vê que você não tá colocando um cara que, né, só por ele não ser o guitarrista solo, ele não podia entrar aí. Claro que ele entra sim, com certeza. E o Metallica aqui em Just For All, eu vim ouvindo no carro, hein? Eu não tô em casa, na estrada, eu vim ouvindo esse álbum aqui. Puta, esse álbum aí é o álbum mais técnico do Metallica, na minha opinião. E ele é um álbum assim que, puta, a banda tá sobe um patamar a mais aí. E eu concordo mesmo aí com o Marco sobre o James Hetfield na importância como guitarrista. E assim, eu acho muito, muito foda, né, meu? Porque aqueles caras que, além de tocar, que eu acho foda tocar um instrumento, o Chris é baterista, esses caras que tocam o instrumento ainda canta, mano. Puta, a gente tem, não são tantos, né, meu, mas você pega Mark Farney do Grand Funk, você pega Gary Lee do Rush, e alguns outros aí que são, puta, é muito difícil, né, meu? Você tocar bem o instrumento e ainda você ser vocalista, eu acho fantástico mesmo. Puta álbum do Metallica, aqui o Metallica no auge, né, meu? São os 4 primeiros álbuns e aqui o Metallica num patamar aí, várias bandas acabaram se influenciando por essa composição do Endless For All. Fantástico. Boa escolha, Marcos. DJ? Nem vou ficar embaçando muito, cara. Esse disco aí foi um dos discos que mudou minha vida, cara. Just For All, eu sei, acho que a bateria eu sei de cor, eu não toco, né? Mas eu sei de cor a bateria até hoje em dia, cara. E tanto que eu vi esse disco na minha vida. E eu acho esse disco maravilhoso. O James é fudido, cara. Eu lembro que o César tinha uma guitar player, na época a guitar player era gringa ainda, né, meu? Ele falou que o James, a gente não sabia, né? A gente era na época que saiu, assim, o Just For All, essas épocas, assim. E aí ele falou que o Kirk Hammett não tinha gravado nada, o Kirk Hammett só fez o solo. O James fez todas as bases, cara. O James é foda. Eu acredito, no meu humilde comentário, se o Metallica voltasse a fazer um som decente, fudido de novo, o único cara ali que eu acho que segurava o BO mesmo assim é o James, cara. Que eu acho que o Trujillo não tem nada a ver com Metallica, cara. Não que o Trujillo não toque bem. Eu acho que o Trujillo não tem nada a ver com o estilo do Metallica. Mas falando dos outros dois ali, o Demian foi embora? Caiu, Demian. Já ele volta. Mas eu acho maravilhoso, cara. Não precisa nem comentar. James e o Just For All são coisa perfeita, cara. O Demian, Cris, vou aproveitar só, o Demian citou aí a Road Crew. Com certeza não estou sozinho. Eu tenho um livro aqui, chama 100 Maiores Guitarristas de Metal, é do Joel McIver. Joel McIver é um autor conhecido em inglês já. Ele lançou, tem até edições nacionais aí, lançou discografias de várias bandas, inclusive do Sabá. Lançou aquele disco também, aquele livro, aliás, também, né, História do Metal.
E lançou esse livro aqui também. Esse livro aqui importado, 100 maiores guitarristas de metal. Quem quiser procurar aí, é uma excelente leitura. O James está em 8º na lista do John McIver. 8 Está de na 100. frente, 8 de 100. Então, na frente dele é Trey Azagtot, do Morbid Angel, Tony Iommi, Dimebag Darrell, Zakk Wylde. Eu marquei no papel, até esqueci de comentar aqui, ó. Quando eu fui falar do Johnny Ramone, em 2003, a revista Rolling Stones fez uma lista também de os 100 melhores guitarristas, e o Johnny Ramone estava em 16º, cara. Mas esses caras, assim, a influência deles não é só porque sabem solar. É muito legal, é de se admirar, um cara que pega uma guitarra e faz o que quiser, que nem o Joe Satriani mesmo, que o Demian escolheu, que foi uma excelente escolha, aliás. O cara faz a guitarra falar nos discos dele. Legal, mano. Mas não é só isso, também é isso, mas não é só isso. Então, além de saber tocar, de saber tudo, o cara também tem um estilo próprio e, especialmente no caso do James, do Johnny Ramone, a influência que eles tiveram sobre os outros músicos, sobre os músicos que tocavam em outras bandas e que olharam para eles e admiraram o trabalho. Cadê o Demian? Voltou? Não voltou, cara. O Demian acho que caiu mesmo e tá com a conexão meio ruim hoje. Então, Marco, vamos se despedir do pessoal aí. Vamos se despedir do pessoal. Gente, com isso a gente termina mais uma edição do programa Rock On, edição de número 21. Te agradece a paciência de todos. Hoje a gente se prolongou um pouco, mas o assunto pedia também, né? A gente acaba se empolgando falando daquele que é o principal instrumento do rock, que é a guitarra, que é o instrumento pelo qual o rock ficou conhecido. E não tem jeito, a gente acaba se empolgando mesmo, e a gente fala. Agradecer a presença de todos, a participação de todos. Demian voltou aqui. Acabou minha bateria. Mentira, Demian, deu dor de barriga, não sei assim. Bom, vamos continuar aí, Demian. Já estou me despedindo aí do pessoal. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos, do George, que participou bastante hoje, do Gumer, Vinícius também, apresentou aqui, citou uma excelente escolha para o próximo programa. Elcio Aguirre, no Golpe de Estado, também uma excelente escolha, Vinícius. Agradecer a Aline também, que participa sempre com a gente, a Ariana, empresária do DJ Cris Campos. E agradecer aos meus dois irmãos aí, A Ariana fez um comentário aqui, lavando as mãos. E agradecer mais uma vez meus dois irmãos aqui, meus dois amigos, Cristiano Eugênio e Demian Vinícius, por mais uma edição aí do programa Rock On. A gente esperamos encontrar vocês aí de novo daqui a 15 dias. Demian, suas palavras finais, considerações finais. Mais uma vez agradeço aí a presença de todos que acompanharam o programa Rock On. Agradeço aí meus amigos de programa, DJ Cris Campos, Marco Nel. Vamos lá, vamos para o próximo programa. Lembrando que o programa de guitarrista aí vai ter mais partes aí. Com certeza. 3 só ficou muito pouco. Olha o comentário do George quanto a isso. Com certeza, George. Com certeza, George. Fala mais. De forma alguma, a gente pensou nesse programa para ser um programa definitivo. É apenas um de uma série aí. Vamos fazer com certeza mais programas. Tanto é que o meu preferido nem entrou no programa, que é o Blackmore. Nem falei dele. Pra você ver como tem muita coisa pra gente falar. Sim. Beleza, então, pessoal. Agradecer a todos. Marco, Demian, de novo. Todos que estavam no programa aí. Minha esposa aí, Ariana. O George, como sempre. O Amaro não apareceu hoje, hein, cara? Pois é, acho que aconteceu alguma coisa. Depois eu vou perguntar para ele. Vou colocar lá na cartilha dele, lá falta. Mano. Deve ter acontecido alguma coisa, porque, porra, ele entra no programa antes da gente, cara.
Mas mesmo assim, Amaro, um abraço. George Um aí. abraço para Amaro. Sua falta foi sentida aqui hoje. Porra, é mesmo, Amaro. O Gumer, meu primo, que falou aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado à audiência de vocês aí. E muito obrigado, Demian, Marco. Até mais um programa Rock On. Abraço a todos. Falou, DJ. Falou, Marco. Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser. Fábio Júnior. Vou pôr a banda do Fábio Júnior no próximo disco.